vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos novamente ao canal Despertar Psicocomportamental. Continuando aqui com a série sobre abuso emocional psicológico e narcisismo. Hoje eu vou falar sobre como o abusador / narcisista explora as suas vítimas. Devemos sempre nos lembrar que a dinâmica de um relacionamento de um narcisista com uma vítima ou um abusador com uma vítima depende da vítima e depende também do abusador. Abusadores têm um padrão de comportamento, isso é fato, porém, o seu comportamento vai variar de acordo com a sua própria personalidade, o seu modo de vida e também da vítima, personalidade, modo de vida e, acima de tudo, o suprimento que ela tem a oferecer para ele. Sim, ou seja, o suprimento narcísico. Mas uma coisa é certa: todo abusador vai usar a manipulação para explorar as suas vítimas de todas as formas que for conveniente para ele. E para isso, ele vai se aproveitar da bondade, da boa-fé, da empatia, da compaixão da sua vítima, como um meio para que ele possa explorá-la. Essa exploração pode ser os serviços que ela possa lhe oferecer, o sexo, o financeiro, e etc, e etc, e etc. Bem, como diz, né, o Dr. Kurt Mendonça, narcisistas são exploradores serial. Isso porque ele vai sugar tudo o que ele puder das suas vítimas e vai deixá-las como zumbis. Isso, gente, porque até as energias da vítima eles vão sugar. São vampiros emocionais, são sanguessugas, ok? Todo narcisista, será que ele explora financeiramente a vítima? Não. Nem sempre. Por quê? Se ele, por exemplo, for o dono do dinheiro, ele vai usar o dinheiro dele para manipular e manter o poder e o controle sobre a vítima. Exemplo, é muito comum isso acontecer quando eles não vivem juntos, tá? E aí, a vítima, sendo uma pessoa que passa dificuldades, que passa necessidades, ele vai ali dando migalhinhas para ela, seja em forma de dinheiro ou de alguma outra coisa, talvez lá uma comprinha no mercado, um presentinho, né, um agrado, e ele vai ali controlando essa vítima, deixando a vítima dependente dele, inclusive financeiramente, porque dependente emocional, provavelmente ela já está. Outra situação também, gente, é que alguns chegam até proibir as suas esposas, né, as suas companheiras, de trabalhar, porque assim eles mantêm o controle, o poder
também com a dependência financeira. Agora, se ele for rico, né, se ele tiver lá uma situação financeira boa, muitas das vezes, quando se casam, proíbem a esposa, ou se a esposa trabalha, ele pede que ela saia do seu emprego, porque assim ela também vai se tornar dependente financeiramente dele. Agora, no caso de uma vítima que tem um padrão de vida melhor, se ela for independente financeiramente, aí a coisa muda de figura. De repente, ele vai querer que ela divida as despesas com ele de tudo. Eu tenho uma amiga que se relacionou com um narcisista, um abusador, e tudo que eles faziam tinha que ser dividido ou até mesmo bancado por ela, tá? Se iam fazer um passeio, por exemplo, ele já dizia, olha, nós vamos fazer tal passeio, mas você vai ter que colocar gasolina, vai ter que fazer isso, fazer aquilo, enfim, né? E ele chegava até mesmo pedir dinheiro emprestado com ela e não pagava. E aí, é lógico, né, que ela acabava deixando pra lá. Então, era a maneira que ele tinha de explorá-la. Também tem casos, por exemplo, igual de uma paciente minha que disse pra mim assim, olha, ele nunca me explorou financeiramente. Não explorou, gente, porque não tinha o que explorar. Por quê? Ela trabalhava fora, ela se bancava, né, com todas as suas despesas pessoais, ajudava em casa, e aí? Né? Ele não tinha mais o que explorar dela, porque ele não tinha nenhum tipo de despesa com ela, praticamente, não é verdade? Alguns chegam, gente, chegam a mandar no dinheiro da esposa, da companheira, no caso quando ela trabalha fora, dita para ela o que ela tem que fazer com o dinheiro, ou até se aposta mesmo do dinheiro delas. Agora, é interessante que nem sempre o abusador, ele pede coisas com a vítima. Mas o que ele faz? Ele manipula a vítima, ele induz a vítima a fazer coisas ou comprar coisas para ele. Por exemplo, no meu caso, o abusador nunca me pediu nada. Ele nunca chegou para mim e falou, compra isso ou compra aquilo para mim, me dá isso de presente, não. Mas o que ele fazia? Ele me induzia a fazer isso. Por exemplo, se nós íamos numa loja juntos e ele via lá alguma coisa que interessava para ele, ou na loja, mesmo ele falava, eu gostei tanto disso, eu gostei tanto daquilo, eu comprava. Ou então, e às vezes, gente, sem poder comprar, no aperto, tá? Então eu comprava. Ou então, chegava em casa falando, eu vi isso, eu vi aquilo, queria tanto comprar, por que não comprou, né? Mas por quê? Porque sabia que eu ia lá e ia comprar para ele, né? Ou então, ele dizia que estava precisando de coisas, né? Por exemplo, eu tô precisando de meia, tô precisando de cueca. Ué, gente, era só ele ir lá na loja comprar.
com o dinheiro dele, com o cartão dele, mas não. Ele comentava e lá ia eu comprar as cuequinhas, as meias, etc, etc, etc. Às vezes, por exemplo, a minha operadora, quando eu ia assinar o contrato de fidelidade, me oferecia lá um celular novo, e aí ele falava: ah, meu celular também tá tão ruim, tô precisando trocar o celular. E aí eu entregava o meu celular novinho na mão dele. Toma, não faço questão de ficar com o celular novo, o meu tá bom. E ele ficava com o celularzinho novo, né? Inclusive pra me trair, né? Pra ficar lá nos contatinhos que ele tinha, né? Eu equipava ele pra isso, na verdade. Gente, você só se dá conta disso quando você sai do ciclo do abuso. Porque aí as suas fichas vão caindo. E aí você vai entender plenamente pelo que você passou. Por isso que muita gente não entende. Não entendia e às vezes não entende. Por que que eu fazia isso? Por que que eu fiquei tanto tempo me submetendo a isso, né? Mas, infelizmente, é assim que é a dinâmica, é assim que acontece, né? Hoje eu entendo que sofri abuso financeiro, tá? E isso é considerado uma forma de violência doméstica, ou seja, o uso desigual do dinheiro, e também é considerado a violência doméstica a restrição de acesso às contas bancárias, tá? E era o que acontecia comigo, eu não tinha acesso às contas bancárias dele, né? Ele tinha acesso às minhas contas bancárias, ele tinha senha, tinha tudo. Eu não tinha nada. Gente, se uma pessoa é casada, isso não pode acontecer, ok? Não pode acontecer. No meu caso, a dinâmica era mais ou menos assim, olha. Ele sempre trabalhou em empregos que ele ganhava salário mínimo na carteira e ganhava o restante por fora. Inclusive, um dos seus últimos empregos, ele trabalhava numa loja, era gerente nessa loja, e ele ganhava um salário mínimo na carteira, o restante do salário por fora, e ganhava comissões pelo que ele vendia e também pelo que os funcionários vendiam. Só que ele dizia que o patrão não pagava o restante, o por fora não pagava, e que o patrão não estava pagando as comissões para ele. Eu sabia que era mentira, não tinha como provar isso, mas depois que ele saiu da loja e que eu me divorciei, aí sim eu tive a constatação, era tudo mentira, tudo mentira. E aí, quando chegava no fim do mês, que ele recebia o salário, ele me dava lá uma quantia irrisória de 700, 800 reais às vezes, um pouquinho mais, às vezes um pouquinho até menos, e ainda tinha a cara de pau de tirar 50 reais e falar pra mim assim: olha, eu vou ficar só com 50 reais, tá? Pra comprar alguma coisinha aqui, tá? E aí, só que o plano de saúde que eu pagava pra mim e pra ele era mais de R$1.000. Vocês conseguem fazer a conta, hein? Vocês acham que 700, 800 reais, que fosse até 1.000, daria para sustentar uma casa? Não, né, gente? A conta não fecha, né? Ou seja,
eu gastava até o último centavo do meu salário, que era um bom salário até, para sustentar uma família, né, gente? E ele guardava o dinheirinho dele no banco. Simples assim. Entendeu? Então, como eu disse, é difícil das pessoas entenderem isso, tá? Mas é o seguinte, eu já falei sobre isso no outro vídeo, que quando o nosso cérebro entende que nós estamos em perigo, a amígdala cerebral é acionada e junto com as adrenais, as suprarrenais, é liberado o cortisol, que é o hormônio do estresse, que é um hormônio que te dá a condição de fuga ou de luta. E muitas das vezes, gente, permanecendo tanto tempo no abuso, com esses jogos psicológicos que o abusador faz, a vítima paralisa. Entende? Ela paralisa. Sem contar com o chamado abuso aprendido. Aliás, abandono aprendido, onde a vítima, não vendo saída, ela acaba se resignando com aquela situação e os anos vão passando. Então, gente, prestem bastante atenção na dinâmica do seu relacionamento, tá? Não fique aí aceitando migalhas. Tem até uma frase que fala que quem gosta de migalha é galinha, tá? E outra coisa, gente, homem de verdade, ele tem prazer em manter a sua família, em prover para sua família. O homem de verdade, ele se sente até constrangido, envergonhado, quando ele fica desempregado e não pode sustentar a sua família. Gente, não tem nada demais se a mulher trabalha fora e ela ajude o seu marido nas despesas, que ela compre as coisas para ela, tá? Que ela, enfim, que ela seja ali uma cooperadora, uma ajudadora. Porém, o que não pode acontecer, gente, jamais é existir ali a omissão da parte do marido, porque tem sim que existir no relacionamento algo chamado transparência. Transparência. Não pode haver omissões, tá? E você tem sim o direito de ter acesso às finanças dele. É lógico que a gente sabe que é preciso existir uma hierarquia dentro do casamento, tá? Uma hierarquia saudável no casamento. Isso é bíblico e é saudável. Mas é preciso existir também verdade, cumplicidade, reciprocidade, como eu disse, a transparência, o amor e o respeito, tá? Mas e no caso de uma mulher abusadora? Eu vou fazer um vídeo falando sobre mulheres abusadoras, mas eu já digo de antemão, ela vai usar muito o sexo como moeda de troca. Ela vai fazer muitas chantagens emocionais, vai se vitimizar para alcançar os objetivos dela nesse sentido, tá? Para ela explorar o seu companheiro. Gente, não se esqueça de uma coisa. Depois que o abusador te explorar, depois que você estiver só o bagaço da laranja, ele vai te odiar ainda mais.
E aí ele vai te descartar e já estará ali com um sanguinho novo, tá? Uma vítima nova para ele sugar, fazer tudo de novo. Então, faz aí uma análise da sua vida financeira, veja se você não está sendo explorada, vê se essa conta aí, ó, está fechando. Fique alerta, tome medidas. Se você é independente financeiramente, tome precauções. Se você tem emprego, não tem um emprego, providencia um, gente. Providencia um. E eu até vou aqui terminar o meu vídeo, principalmente para você aí que ainda não é casada, que é um pedacinho de uma música da Ana Castela. Eu não conhecia essa cantora, foi até uma paciente minha que me falou dessa música, inclusive a gente conversando sobre esse assunto. E essa música eu não sei se eu vou saber cantar, gente, mas ela fala mais ou menos assim, olha. Eu criei filha minha pra ser boiadeira, na volta desse mundo não ficar por baixo, não vai ter frescurinha pra abrir porteira e nunca nessa vida depender de macho. É isso aí, gente. Não pode depender de macho não, gente. Tenham o seu sustento, tenham o seu emprego, para que no dia da manhã não se sabe o que pode acontecer, né? No dia da manhã você tenha como se sustentar, ok? Gente, muito obrigada aí por ter visto o meu vídeo, muito obrigada mesmo. E eu estou aqui para te ajudar no que você precisar. É só escrever para o meu e-mail, sulatj@hotmail.com, deixar seus comentários aqui. E se você gostou aí do conteúdo, não esquece aí de dar aquele joinha, por favor. E também se inscrever no canal. Vamos levar a mais pessoas essas informações que são importantes. E como sempre eu falo, pode salvar vidas. Ok? No mais, gente, eu sou Sulamita, terapeuta, e estou aqui para ajudar você, se assim você quiser, ok? Eu faço atendimento online também. Se vocês quiserem fazer uma consulta, fiquem à vontade, tá bom? No mais, olha, um beijo para vocês.